Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Agora, quando Deus colocou em meu coração para fazer isso, eu não tinha ideia. E eu quero que você entenda que isso é verdade. Eu não tinha ideia de que nós iríamos fazer as inscrições das reuniões dos grupos de vida no saguão hoje. E eu amo a maneira como o Senhor faz as coisas, porque isso se relaciona com a compreensão do porquê precisamos nos envolver com os grupos de vida. E eu quero chamar isso hoje de grupos de amizade. Porque não se trata só de se reunir e estudar a Bíblia e tudo mais, tudo isso faz parte. Mas a coisa mais importante é fazer amigos no reino de Deus. Agora, eu sei que muitas pessoas dizem isso, e nós homens dizemos isso, tudo que eu preciso é de mim e Deus. E não é verdade. Nós precisamos um do outro e essa amizade que vem junto disso. Sabe, a maioria de vocês conhece a história, mas já faz algumas 6, 7 ou 8 semanas atrás, talvez mais, que os médicos em Dallas disseram para Tiz voltar para casa e morrer. A Tiz estava lá, eu estava lá, a Katie estava lá, a Ena estava lá, e a Tiz não estava se sentindo bem. Eles fizeram alguns testes novamente e ele disse, bem, é assim mesmo quando você está morrendo com câncer de ovário. E nós dissemos, o que nós fazemos? Ele disse, vá para casa e esperem a morte. É isso que eles disseram. E ele disse, nós vamos te colocar nesta quimioterapia. E eu disse, bem, a quimioterapia vai funcionar? E ele disse, não. E eu disse, quanto tempo ela vai ficar com isso? E ele disse, até que ela não aguente mais. Ou que ela morra. E então nós estávamos saindo e aquele disse, mãe, eu acho que vamos te colocar na quimioterapia e eu acho que você só vai ter que tomar umas 3 vezes e então Deus vai te trazer outra coisa. E essa quimioterapia foi muito difícil e longa, e para encurtar a história, a maioria de vocês sabem disso, a Tiz não comia há 7 semanas e ela era só pele e ossos. E eu me lembro de que ela estava sentada lá assistindo TV e ela disse, eu vou para a cama. Eram 7 horas da noite, ela estava indo para a cama. E se alguns de vocês vissem a Tiz naquela hora, você nem reconheceria que era ela, nem saberia que era ela. E então eu disse, tudo bem. E ela disse, eu não consigo sair da minha cadeira, eu não consigo me levantar. Então ela não tinha forças para se levantar. E então eu estava lá ajudando no corredor e ela disse, eu não posso mais fazer isso. Eu não consigo mais fazer isso. E eu disse, sabe, você não precisa fazer nada. Você só precisa se concentrar em descansar. E eu disse, Deus vai cuidar disso. Deus vai trazer outra coisa para você não precisar mais fazer isso. A quimioterapia está deixando tão doente que ela não consegue comer, não podia. Ela está só pele e ossos. E eu disse, ele vai resolver. Deus está nisto. Você não precisa mais nem pensar sobre isso. Nós vamos cuidar de tudo. E eu a coloquei na cama e ainda estava claro. Então eu desci até o nosso celeiro e me sentindo muito mal. E Deus falou através das Escrituras para mim. Ele disse, Satanás disse, na verdade foi o anticristo que disse, eu vou exaurir os santos do Deus Altíssimo, eu vou desgastá-los, eu vou exauri-los. E eu vou falar uma coisinha política aqui, e isso é o que o anticristo disse. Se você pensar sobre o que eles vêm fazendo ao Trump nos últimos 10 anos, tentando desgastá-lo, essa é a estratégia do anticristo. Mas era com a Tiz, ela disse, eu não posso mais fazer isso. Ela não podia, ela não conseguia se levantar da cama sozinha, ela não conseguia se levantar da cadeira sozinha. E naquele momento, naquela noite e no dia seguinte, uma das minhas filhas, alguém da nossa família da televisão, enviou uma mensagem para um dos meus membros da minha família e disseram, diga à sua mãe que eu estava orando e eu a vi como Moisés e ela estava combatendo o combate. Mas ela estava tão cansada que ela não conseguia mais levantar as mãos. E diga à sua mãe que nós levantaremos as mãos dela para ela. E então tudo isso estava acontecendo. E deixe-me dizer algo. Eu me lembro da Tiz dizer que ela iria deitar na cama à noite e que ela sabia que estava morrendo.
Ela sabia que estava morrendo. Ela não comia há 7 semanas e essa é uma ilustração terrível, mas ela parecia uma sobrevivente do Holocausto. O rosto dela, o corpo dela, ela estava só pele e ossos. E ela disse, eu me lembro dela orar e falava, Deus, você nunca me decepcionou. Mas eu só tenho mais alguns dias. E o hospital em Los Angeles disse que ela não tinha mais do que alguns dias de vida. E Deus poderia ter, ouça o que eu estou dizendo a você, Deus poderia ter apenas instalado os dedos e curado ela. Deus poderia ter acenado com a mão e o câncer teria desaparecido. Mas ele não fez isso. E com toda a honestidade, nós ainda estamos acreditando em Deus, mas nós estamos sem opções. No caminho da igreja para casa, Marvin e Sharon estavam assistindo a transmissão online. E o Marvin me ligou e disse, pastor, eu liguei para um amigo em Los Angeles, vocês conhecem a história. E ele disse, se a Tis quiser ir lá. E então, quando isso aconteceu, então eles salvaram a vida da Tis. Nós acabamos de voltar do Colorado. Tis estava subindo as montanhas e outras coisas, e caminhando e tudo mais. Mas ela estaria morta se eles não tivessem nos ligado. Agora, ouça o que eu estou dizendo. Ela estaria morta se o Marvin e a Sharon não tivessem ligado. Agora, Deus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele usou um amigo para salvar uma vida. E eu comecei a pensar sobre isso quando eu estava pensando sobre esta mensagem. E eu pensei, pensem em quantos grandes homens e mulheres na Bíblia que foram líderes fenomenais no corpo de Cristo, no reino de Deus. Mas que se não fossem por um amigo, eles não teriam sido nada. E você pensa em Paulo e Timóteo, você pensa em Abraão e Ló, você pensa em Elias e Eliseu, você pensa em Paulo e Barnabé, sabe, todos falam de Paulo, o apóstolo. Paulo nunca teria feito nada se Barnabé não o tivesse encorajado. E é isso que eu quero que você veja nesta mensagem hoje, que nós não somos apenas nós e Deus. Deus nos fez como uma família, porque Ele quer que nós entendamos que sim, Deus é Deus Todo-Poderoso, mas que na maioria das vezes Ele usa pessoas para trazer a bênção dEle e nos fortalecer. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar naquela música de Joe Cocker, eu sobrevivo com uma ajudinha dos meus amigos. E é isso que eu quero que você entenda. Não apenas venha à igreja e vá para o seu lugar. Faça amigos. Faça relacionamentos. Vá jantar fora, sabe? Em Flagstaff, quando eu fui salvo, toda semana após o culto, nós saíamos para jantar ou para comer um hambúrguer. Nós íamos a uma lanchonete para comer lanches ou nós fazíamos alguma coisa. E aqueles relacionamentos que eu tinha há 50 anos, quando eu fui salvo, eu ainda tenho muitos desses relacionamentos hoje. Eles ainda são amigos e eu não estaria aqui hoje se eu não recebesse uma ajudinha dos meus amigos. Então eu quero falar sobre amizade na Bíblia e eu quero falar sobre o que os estudiosos da Bíblia dizem que é provavelmente o maior sinal de amizade em toda a Bíblia, que era a amizade entre Davi e Jonatas. Leia comigo no 1 Samuel, capítulo 17. E vamos começar com o versículo 54. E Davi pegou a cabeça do filisteu. Agora, Davi tinha acabado de matar Golias. E Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. E colocou a armadura dele em sua tenda. Agora, quando Saul viu Davi indo contra o filisteu, ele disse a Abner, comandante do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? E Abner disse: como sua alma bem vive, ó rei, eu não sei. Davi era um ninguém. E o rei disse: pergunte de quem esse jovem é filho. Então quando Davi voltou da matança dos filisteus, que por sinal foi um período de 40 meses, a partir do retorno da matança dos filisteus, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, com a cabeça do filisteu na mão. E Saul disse a ele: de quem és filho, jovem? E Davi respondeu e disse: eu sou do servo
Jessé. Eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E foi assim, quando ele terminou de falar, que a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou, como sua própria alma. E Saul levou naquele dia, e não mais o deixou ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Agora, só a Bíblia diz que... Quantos dizem selaram? Selaram, tudo bem. A palavra real é essa, eles selaram uma aliança. Isso é significativo, saber que eles selaram uma aliança. Porque ele o amava como sua própria alma. E Jonatas tirou o manto que estava sobre ele e deu a Davi, com sua armadura, até sua espada, seu arco e seu cinto. Agora, eles estavam fazendo aliança, eu vou explicar isso. Então Davi saía para onde quer que Saul o enviasse e se comportava com sabedoria. E assim ele o enviou para os homens de guerra. E ele foi aceito ao lado de todo o povo e também no local dos servos de Saul, os oficiais de seu exército. Agora, aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, quando Davi estava voltando da matança dos filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando para encontrar o rei Saul, com pandeiros, com alegria e instrumentos musicais. E então as mulheres cantaram. Agora imagine isso, eles estavam voltando depois de uma longa guerra. E em cada cidade que eles passavam, as pessoas saíam comemorando a vitória do exército de Saul. Eles ficavam cantando, eles ficavam dançando e ficavam tocando instrumentos, mas ouça isso. E diziam, Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Então ali estava o rei entrando e ele estava esperando uma grande fanfarra porque o exército dele havia derrotado o inimigo. E as pessoas saíam e você podia ver Saul de ego inflado. E o povo ficava cantando, Saul matou seus milhares. E ele ficava falando isso mesmo. Mas então eles falavam, Davi matou dezenas de milhares. E a Bíblia diz que Saul ficou zangado, que a música o desagradou. E ele disse, eles atribuíram a Davi dezenas de milhares. E a mim eles atribuíram apenas milhares. Agora, o que mais ele pode ter além do reino? Então, de repente, ele ficou com ciúmes de Davi, que trouxe essa vitória. Mas o que nós precisamos destacar é que Saul estava com ciúmes, mas Jonatas, que era o próximo na linha, não estava com ciúmes de Davi. E ele fez uma aliança com ele. Agora, todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Todos, até os não cristãos, conhecem a história de Davi e Golias. E que ele era um tremendo guerreiro. Davi foi e derrotou Golias quando ele era um menino com um estilingue. E nós conhecemos essa história, mas muitas pessoas não entendem que Jonatas também era um grande guerreiro. No início da história, Jonatas, só com a sua armadura, matou 20 filisteus. E isto virou a guerra para trazer a vitória para o rei Saul. E ainda assim, Jonatas e Davi se tornaram grandes amigos. E se não fosse por Jonatas, aqui está a coisa incrível. Se não fosse pela amizade de Jonatas, Davi nunca teria sido Davi. Ele nunca teria sido o rei Davi. E o Messias nunca seria capaz de vir da linhagem dele. E é por isso que é importante ter um amigo. Agora, veja o que eles eram diferentes. Jonatas era um príncipe, Davi era um pastor. Jonatas tinha cerca de 50 anos, Davi ainda não tinha 20. Jonatas cresceu em um palácio de luxo. Davi cresceu cuidando das ovelhas de Jessé.
E passou a maior parte do tempo em uma caverna. E de fato, aquela terra que nós vimos, que nós mostramos que você comprou o gerador, onde nós estávamos da última vez, e você olha de cima de lá e há um grande, em árabe é um wadi, ou um arroio, um grande desfiladeiro descendo. E eu disse, onde isso vai dar? Para onde vai esse desfiladeiro? E disseram, bem, isso vai dar em En-Gedi. E foi em En-Gedi que Davi se escondeu na caverna, onde Davi cortou o manto de Saul quando ele estava escondido, e onde a água desceu no meio do deserto. E diz que quando Saul me perseguiu, ele me perseguiu até este ponto. E Davi se escondeu nessas cavernas. E nós estávamos olhando lá embaixo, e eu disse, da próxima vez que nós viermos, nós podemos descer até lá e entrar nessas cavernas? E eles disseram, bem, da próxima vez que você vier, porque nós tínhamos que ir embora. E ele disse, há cavernas bem aqui. Elas estão a 100 metros de distância, que tem escritos como fumaças de fogo. E eles disseram que a Universidade Hebraica entrou e raspou lá. E eles disseram, nós não podemos dizer com certeza que foi onde Davi esteve, mas Davi era o único nesta área. E esses escritos datam da época exata em que Davi estava lá e cuidava das ovelhas de Jessé. E eu disse, nós podemos ir lá? E ele disse, com certeza, eu vou lá e vou raspar um pouco de fuligem. E eu vou trazer um pouco dessa unção para casa. Você quer ter uma quarta-feira de cinzas? Vamos ter uma quarta-feira de cinzas, eu posso garantir. E então, pense nisso. Ali estava Jonatas, criado em um palácio. E Davi, criado nas cavernas, cuidando de ovelhas. E Jonatas era o mais velho dos filhos de Saul. Ele era aquele que iria herdar o trono. Ele era o próximo na linha. Davi era o mais novo dos filhos de Jessé. Você se lembra de quando Samuel, o profeta, disse um dos seus filhos será o rei? E então Jessé trouxe todos os filhos dele e eles ficaram lá olhando para ele e eles ficavam todos, sabe, todos eles se pareciam com Schwarzenegger e Davi eu acho que parecia um pouco com Danny DeVito. E Samuel disse, não, nenhum desses serve, você não tem outro? Sim, eu tenho um que está com as minhas ovelhas, traga-o aqui, tragam-o aqui. Pense nisso, aquele gerador que está regando aquelas oliveiras está exatamente naquele lugar onde as ovelhas de Jessé ficam e onde Davi escreveu a maioria dos salmos. Então, eles eram tipos totalmente diferentes de pessoa. É como amigos sendo jovens e velhos, negros, brancos, pardos, e da cidade e do campo, não importava. Eles tinham duas coisas em comum. Eles eram totalmente diferentes, mas eles tinham duas coisas em comum. Ou, na verdade, três coisas em comum. Uma, eles eram corajosos. Eles acreditavam que quando eles lutassem, Deus lhes daria a vitória. Alguém diga amém. Você quer ter pessoas que sejam suas amigas, que te digam, sabe, não importa o que você esteja passando, eu estou com você e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Número 2, eles tinham grande fé em Deus. Não importava o quão grande fosse o gigante, este gigante iria cair. E número 3, eles amavam a Deus. Ambos amavam a Deus de todo o coração. Quando vocês têm isso, não importa se você é pardo ou negro, ou jovem ou velho, do campo da cidade, não importa. Quando você tem essas coisas em comum, vocês são fortes no Senhor, vocês confiam no Senhor, vocês amam ao Senhor, seus irmãos e irmãs no Senhor. Esses são os que você vai querer que estejam com você em tempos de dificuldades. Eles eram muito diferentes, mas de muitas maneiras eles eram muito iguais. Eles não apenas tinham uma amizade e eu me lembro, e eu não vou dizer quem é, mas dois gigantes no cristianismo. Dois gigantes no cristianismo. John conhece a história. E, bem, talvez eu possa dizer, o Benny Hinn, que estava abrindo no auge do ministério de Benny Hinn, abrindo seus estúdios na Califórnia, e eles me convidaram, ele me convidou para sair, o que era uma honra incrível. Isso foi há quantos anos, John? Há uns 30 anos. E, sabe, eu não estava na televisão, eu estava apenas começando a fazer as coisas e de alguma forma eu me encontrei dentro de um escritório com o pastor Benny Hinn e Paul Crouch. E eu pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
E eles começaram a falar sobre a deslealdade de uma pessoa, e daquela pessoa, e mais essa pessoa, e sabe? E eu disse algo para ele, eu disse, eu posso te dizer algo? Eu disse, as pessoas na igreja, as pessoas nas ruas, sabem mais sobre a aliança do que muitas pessoas na igreja. Sobre lealdade umas com as outras. Sobre não se voltarem umas contra as outras. Sabe, eu me lembro de um grande líder me dizer uma vez, sabe o que é um grande líder? Um grande líder é alguém que ama alguém que não pode fazer nada por ele e nada para ele. Você apenas ama. E é isso que Jonatas e Davi tinham. Eles não tinham apenas uma amizade onde, sabe, tudo bem, eu vou ser seu amigo enquanto você puder me ajudar ou enquanto você puder fazer algo para mim. Não, eu vou ser seu amigo nos bons e maus momentos. E a Bíblia diz que eles fizeram uma aliança e é disso que nós temos que... Sabe, uma coisa que eu amo na comunidade judaica é que a comunidade judaica anda em aliança uns com os outros. E é disso que nós precisamos aqui, disso que nós precisamos. Eu vou te amar, você vai me amar e nós vamos amar uns aos outros. Quando as coisas estão no topo da montanha, quando as coisas estão no vale, nós ainda seremos amigos, porque temos uma aliança que foi paga pelo sangue de Jesus. Amém? E é isso que Jonatas e Davi tinham. A Bíblia mostra essa aliança, e eu gostaria de ter mais tempo para explicar isso, mas mostra a aliança. A Bíblia diz que Jonatas deu a Davi o seu manto. E o que eles literalmente fizeram em aliança foi que Jonatas, ele trocou o seu manto. Agora, ele era o príncipe. Ele era o próximo na linha de sucessão para ser o rei. O manto dele devia ser bom. O manto dele devia ser luxuoso. Davi era um menino pastor. O manto de Davi devia ser de trapos, devia ser fedorento. E ainda assim Jonatas sentiu o coração de Davi e ele disse, vamos trocar as vestes. E a troca de vestes é um símbolo de Jonatas dizendo a Davi. E eu não acho que Jonatas sabia que o profeta Samuel havia dito sobre Davi. Mas eu acho que quando Jonatas deu o manto a ele, ele disse, eu estou reconhecendo a realeza de Deus em sua vida. E sabe, isso precisa acontecer. Isto precisa acontecer quando temos uma aliança uns com os outros. Nós reconhecemos a mão de Deus é sobre você. Talvez você esteja passando por algo, talvez o seu casamento tenha chegado a um ponto, talvez os seus negócios tenham chegado a um ponto, talvez você esteja passando por algo. E não importa, nós ainda reconhecemos a realeza de Deus em sua vida através de Cristo Jesus. E isto faz sentido para você? Então, nesta troca de vestes, Jonatas estava dizendo, eu reconheço o que Deus está fazendo em sua vida. E eu vou falar disso bem rápido. Eles trocam a armadura, transmitindo, eu vou te proteger, eu vou lutar por você. E eles trocam a espada. Jonatas tinha uma espada, Davi tinha um estilingue. E isso é uma coisa legal que, sabe, que Jonatas disse, e aqui está a espada, e a espada é um sinal de autoridade nacional. E ele disse, eu vou te dar a minha espada, e eu estou reconhecendo a autoridade que Deus lhe deu. Davi deu um estilingue para ele. E ele estava dizendo, eu entendo, e eu quero que você entenda que eu estou aqui para te proteger e lutar por você. Ele deu a ele o seu cinto e eu gostaria de ter mais tempo para ensinar sobre isso, mas o cinto é um sinal de autoridade. Davi só tinha uma corda. Jonas tinha algo especial para que sempre que as pessoas vissem aquilo, elas saberiam quem ele era. E então ele estava dando aquilo a ele e ele disse, eu quero que as pessoas vejam você como realeza ou alguém com autoridade, assim como eles me veem. A sua autoridade é minha autoridade é sua autoridade. E ele deu a ele o seu arco, que representa o poder de uma nação. E nós podemos continuar e continuar. Mas é uma coisa incrível que quando eles fizeram essa aliança, isso significa mais do que ser um amigo de bons momentos. Nós somos amigos, não importa o que aconteça. Não importa o que você esteja passando. E mal sabia Jonatas que isso seria provado porque o seu próprio pai procuraria matar Davi.
E Jonatas aparece para proteger Davi, porque ele viu a mão de Deus sobre Davi. Ouça o que ele diz em Isaías. Ele disse também que a justiça será um cinto em volta de seus quadris e de fidelidade, o cinto em volta de sua cintura. Eu sempre farei a Davi o que é justo. Eu sempre serei gentil, eu sempre te protegerei, eu sempre serei fiel a você, porque estamos fazendo uma aliança. E sabe, se você pensa nisso, quando Jesus disse, não mais te chamo de servo, mas agora eu te chamo de amigo. Ouça, eu sei que nunca vou cometer um erro como cristão, mas você vai. E mesmo se nós cometermos um erro, Jesus ainda é fiel, porque ele tem uma aliança conosco. Vamos lá, pessoal. Amém? Sabe, há uma grande coisa acontecendo em Dallas, com muitos pastores tendo problemas. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. E eu tentei ligar para alguns deles apenas para dizer: eu estou firme com vocês. Não desista. Jesus não desistiu de você. E eu acho que precisamos de mais disso. E eu não estou dizendo que nós concordamos com as coisas, eu não estou dizendo que você tem que entender. Sabe, uma coisa é eu ser seu amigo quando você é o chefe de tudo. Mas outra coisa é eu ser seu amigo quando você está passando pelo Vale da Sombra da Morte. E eu acho que precisamos disso. Faz sentido para você? E eu acho que precisamos entender isso uns para os outros. Que Deus nunca nos deixará, Deus nunca nos abandonará. E nós precisamos ser esse tipo de amigos, de aliança, que ajudam uns aos outros. Como a Bíblia diz que um amigo é feito para tempos de adversidade. Um amigo é feito para o tempo de adversidade. Mas há mais uma coisa, e nós vimos todos os símbolos da aliança que Jonatas e Davi fizeram, o manto, a espada, o cinto, o arco e etc. Mas há mais um sinal de aliança, e aqui é onde eu iria fazer parte 2, mas eu vou passar por isso bem rápido. Mas é onde a Bíblia diz que eles não fizeram uma aliança, eles selaram uma aliança. Agora, o que você fazia naqueles dias para selar uma aliança? E é de onde nós obtemos o termo, a terminologia de ser o irmão de sangue. Quantos já ouviram falar de irmão de sangue? Eu não sei se você já fez isso quando você era criança, sabe? Você picava o dedo com o seu amigo e você selava com o sangue, sabe? Somos irmãos de sangue. O que isso simboliza é que eu estou conectado com você para sempre. E então, quando a Bíblia diz que eles selaram uma aliança, o que eles literalmente fizeram foi pegar uma faca e cortar a palma da mão, ou abrir a parte inferior da palma da mão, o que quer que fosse. E então eles pegavam as cinzas ou terra e colocavam naquela ferida, para que quando aquela ferida cicatrizasse, ela ficasse preta. Agora, a razão para isso é para que toda vez que você olhasse, e eu não sei se isso era verdade ou não, mas dizem que a sua mão, você olha para a sua mão centenas e centenas de vezes por dia. Você olha para a sua mão mais do que qualquer coisa. Você olha quando come, quando ora, quando você faz o que quer que seja. Mas dizem que a razão pela qual eles faziam isso é que, digamos que você estivesse viajando e você estivesse na estrada e que você estivesse sozinho e você visse 5 ou 6 homens vindo em sua direção e você não sabia se eles eram amigos ou inimigos, se eles iriam apenas passar ou se iriam roubar. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.